Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração, mas tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Quarta-feira. Engraçado, né? O único dia da semana que eu sei qual é a quarta, não sei porquê. Eu gosto da quarta-feira. É a metade da semana, né? Não que isso tenha alguma coisa a ver na minha cabeça. Mas hoje é quarta-feira. Se você chegou de boas até aqui, você chega de boas até o final de semana, viu? Desaprende essa ideia que foi lançada no nosso inconsciente de que de quarta até quinta você vai se esgotar, vai ficar exausto, acabadão. Não. Dá para você chegar no final de semana de boa, assim, como você chegou até aqui. Você pode até chegar muito melhor do que você começou a semana. Saiba disso. Chimada, os seus olhos se mexem de um jeito esquisito. Você é esquisita, eu tenho medo de você. Eu ouço e leio muito isso, gente. Eu não me ofendo, tá? É normal. No meu off também é assim. Vocês acreditam que tem muita gente que quer muito mesmo ler carta comigo, mas tem medo? Não sei por quê. É normal as pessoas terem medo de mim e me achar esquisita. E eu sou mesmo. É nato. Nasci esquisita. Tudo na minha vida é esquisito. Houve muitos acontecimentos esquisitos. Como que eu não vou ser esquisita, né? Explicitamente esquisita. Sou. Não tenho nada contra isso, não. Isso não me afeta. É um bom sinal para mim. Eu não sou todo mundo. É um elogio ser esquisita, tá? Isso me faz lembrar muito um sonho que meu pai teve antes de eu nascer. Ele contava com muita frequência esse sonho. Eu não entendi esse sonho até hoje, mas antes de eu nascer já dá pra ver que eu ia ser uma pessoa esquisita, né? Nesse sonho, que ele teve repetidas vezes antes de eu nascer, aparecia um senhor idoso de cabelos e barbas brancas longas. Ele vestia um tipo de vestido branco, como se fosse uma túnica, né? Só que ele dizia que era branco igual luz. E esse senhor dizia para meu pai qual seria meu nome, o que eu ia viver, como seria a minha vida e o porquê eu iria viver tudo o que parece que estava escrito que eu ia viver. Que não era para ele contar para mim, porque nada ia ser acaso. Eu teria que passar por tudo o que ele estava anunciando que eu ia passar. Ficava chateada com meu pai, né? Porque ele não me contava o que é que eu vou passar. Por que eu vou passar o que eu vou passar, né? Ele era obediente com a espiritualidade. Não podia contar, ele não contava. Hoje eu meio que compreendo porque ele não contou. É da mesma forma que Shimada não conta muitas coisas aqui, né? É que nem minha mãe dizia assim: quando você está aprendendo alguma coisa, a pessoa que ensina, ela não mastiga para você simplesmente ir lá e engolir, não. Ela te dá o alimento, você pega, você coloca na sua boca, você mastiga e você digere.
Ninguém vai mastigar nada para você. Uma analogia estranha, mas é uma analogia de como se dá o aprendizado. Nem tudo a gente fala, né? Nem tudo a gente ouve. De certa forma, a gente não deve ser poupados os nossos processos. O acaso não existe e na não casualidade, nós passamos o que temos que passar. Pode parecer injusto, pode parecer várias coisas ruins, é a nossa incapacidade de compreender, né? Muitas vezes a gente só compreende depois. Ah, deve ser por isso que eu passei por aquilo. O que Shimã tá fazendo aqui? Se ela nem tá frequente no canal, né? Vim atender um pedido de uma queridíssima inscrita aqui do canal, que inclusive me surpreende cada vez mais. Essa inscrita está fazendo a jornada de autoconhecimento. Só não sei se ela sabe que ela já está no estágio de começar a lembrar. Alma antiga, sabe? Ser uma alma antiga não é... Como é que eu posso dizer? Desculpa. Não significa status, nível superior, não, tá? Existem duas razões para as pessoas reencarnarem constantemente. Uma é porque elas não fazem o propósito original, que é viver e aprender. Viver é ter a experiência humana. Aprender é a jornada de autoconhecimento, é lembrar quem você é, aprendendo enquanto você vive. Viver é aprender. O outro motivo é porque algumas poucas pessoas, elas têm que reencarnar. Elas precisam continuar um trabalho que elas fazem desde a primeira encarnação. Não queiram saber por quê. Mas elas têm que fazer sempre o mesmo trabalho neste corpo limitado. Não é comum a gente ver o segundo caso, tá? A maioria das pessoas reencarnam exatamente pelo mesmo motivo. Elas não aprendem o que têm que aprender, elas não se lembram o que elas têm que lembrar na vida anterior, elas reencarnam para continuar dali de onde elas pararam. E aí elas têm uma nova oportunidade, não apenas da experiência humana, mas de aprender. E isso vai continuar até que ela aprenda. O aprendizado também tem muito a ver com o trabalho com a espiritualidade e a relação com a espiritualidade. Quem se relaciona com a espiritualidade estará trabalhando para ela mesmo vivendo, mesmo existindo, sabe? Você está vivendo a sua vida normalmente assim, de repente você não sabe. Alguém está te observando. Você pode inspirar outras pessoas e não sabe. Claro, se você vive de um modo que reflete amor próprio, se você vive uma vida autodestrutiva, você será exemplo do que não se deve fazer, né? Muito bem. E qual é o pedido da queridíssima inscrita? Ela gostaria que eu falasse um pouco a respeito sobre a maneira como ela entende o perdão.
ela acaba perdoando as pessoas porque ela compreende que em algum momento ela já foi como aquela pessoa, ela já cometeu os mesmos erros que aquela pessoa. E aí ela perdoa. Vocês acreditam que o perdão está intrinsecamente ligado com a empatia e, consequentemente, com a compreensão? Uma pessoa que permite que a empatia esteja constantemente em atividade, ela é uma pessoa muito compreensiva. Por quê? Ela é muito. Porque ela sabe olhar através dos olhos dos outros, ela sabe sentir através dos outros, como? Através da identificação. Ela sente o que o outro está sentindo, porque em algum momento da vida ela já sentiu a mesma coisa. Ela identifica, ela reconhece. E eu não estou falando de situações e atitudes. Para cada um é de um jeito, né? Por exemplo, uma situação que causa extrema tristeza será diferente para todos, mas a extrema tristeza causa o mesmo sofrimento para todos, igualmente. Nenhum tipo de sofrimento se mede. Não é que uns sofrem menos e outros sofrem mais. Algumas pessoas são mais intensas, outras não. Algumas pessoas, elas exteriorizam mais, outras reprimem mais, mas todo mundo sofre igual, né? Então, de novo, novamente, porque nós temos alguns vídeos aqui no canal sobre o mesmo tema, que eu vou até abrir uma playlist para ficar facinho de vocês encontrar. Vamos falar sobre o perdão. É interessante que ao longo da vida eu sempre observei a reação, o comportamento das pessoas diante da necessidade de perdão, diante do assunto perdoar. Sabe por quê? Você identifica o nível de dominância do animal de acordo com o nível de dificuldade que uma pessoa tem em perdoar. A incapacidade de perdoar é totalmente do animal, o ego. O ego é muito orgulhoso para perdoar alguém. Às vezes é muito orgulhoso até para pedir desculpa. Muito menos pedir desculpa quando não está errado, porque tem o total interesse em que tudo esteja na mais perfeita paz e harmonia, né? Tem pessoas assim. Não foram elas que cometeram o erro, deslize, mas elas pedem perdão mesmo assim, para acabar com aquele clima ruim, né? Poucas pessoas hoje em dia fazem isso, pouquíssimas, mas existe. O ego é literalmente muito ególatra, porque ele sempre tem uma lista de motivos para não perdoar. Ele fica esperando eternamente a outra pessoa pedir perdão, mas não perdoa, né? Quem nunca viu isso? Quem nunca passou por essa dificuldade, né? Principalmente quando a gente é mais imaturo, independente da idade, né? A maturidade não tem nada a ver com a idade, né? Tem pessoas muito jovens, que nem a minha querida escrita, que já é maduro bastante para conseguir ter uma visão panorâmica da vida. Tem pessoas que têm a minha idade e ainda não amadureceram. E isso não significa que elas sejam infantis, tá?
uma associação errada. Imaturidade não é infantilidade. A gente vai ter que falar sobre isso na etimologia das palavras, né? Então, o ego, ele já no impulso, imediatamente, ele pensa assim: não fui eu que errei. Olha o que a pessoa me fez. Olha o que a pessoa me fez sentir. Não perdoo. Nós já vimos lá na playlist de doenças psicossomáticas que a incapacidade de não perdoar é um reflexo de mágoa reprimida, mágoa e rancor, raiva, ódio, normalmente direcionada a outra pessoa. Quanto mais enfático você for em não perdoar, mais você tem reprimido de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio. Tudo isso é muito tóxico, não apenas para o espírito, para o corpo também. Dependendo do tempo em que tudo isso fica reprimido, em algum momento vai subir para a superfície e vai se refletir na parte física. Aí surgem as doenças psicossomáticas. Aí nós não perdoamos simplesmente para evitar doenças. Nós perdoamos para vivermos em paz, para manter os elos, porque querendo ou não, todos nós estamos conectados. Não será uma situação, um evento, uma palavra, um mal-entendido, qualquer coisa que vai impedir que esses elos existam. Somos todos conectados. Acreditando nisso, não. É só observar as abelhas, as formigas, sabe? Desculpa. Aí a dúvida de muita gente, mas o que é perdoar? Perdoar e esquecer? Não. Principalmente porque a mente não esquece nada. Perdoar é exatamente isso que a queridíssima escrita mencionou para mim. Acho que você não tem noção do nível da tua capacidade de perdoar. Porque, na verdade, perdoar é compreender. É se colocar no lugar do outro. É admitir para si mesmo que eu já fiz isso com outra pessoa. Eu compreendo o que te levou a fazer isso. E é impressionante como tem tanto e tantos animais que sempre repetem a mesma frase clichê. Deixa de ser trouxa. Perdoar não é ser trouxa. Perdoar é um tipo de postura que também está entrando em vias de extinção, que nem a empatia, né? Não basta maturidade, não basta compreensão. Isso tem uma relação profunda com o quanto de si mesma a pessoa conhece. Se autoconhecer é também assumir quem é, assumir os próprios atos. A autovalorização e o autorreconhecimento não diz respeito apenas às suas qualidades.
Quando você se autovaloriza, você valoriza, por exemplo, a sinceridade que você tem consigo mesmo. Quando você se auto-reconhece, você se reconhece num todo. A luz e a sombra que há em você. A pessoa que chega nesse nível de consciência é que tem a capacidade de perdoar. E perdoar não significa que as relações precisam continuar de onde pararam, que elas precisam ser mantidas da forma que eram. Não. É compreender que aquele capítulo de Salomão, há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e acima na terra. Há tempo de estar junto e há tempo de deixar de estar junto, de se afastar. Por quê? Porque nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um prazo de validade aqui no plano físico. É como as lições. Viver não é aprender ao mesmo tempo? A vida nos traz as lições. As lições acabam quando a gente aprende. As pessoas, elas saem de nossas vidas quando o propósito delas conosco terminou. Mas existe algo muito importante chamado fechamento de ciclos. Nós usamos o termo as pessoas partem da nossa vida porque, assim como estamos de passagem nesse mundo, também estamos de passagem na vida das outras pessoas. Quando elas saem das nossas vidas, é preciso o ritual da partida, do deixar ir. Vocês estão entendendo? Shimada tá tossindo porque Shimada tava muda até agora. Agora que ela resolveu abrir a boca e falar. A parte ruim do WhatsApp, né? Você não fala verbalmente, você fica... Eu detesto o WhatsApp. Eu tô relembrando aqui os outros vídeos que eu gravei pra mim não ser muito repetitiva, né? Nem tem muito mais o que falar sobre isso. Parece que tudo que eu falei já é o bastante, né? Perdoar é para poucos. Perdoar não é esquecer. Lá na Bíblia, Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Também está escrito lá que qual é a palavra? Retém o que é bom. Aquilo que não for bom, solta. Por quê? Porque a mente da gente funciona desse jeito. Ou pelo menos deveria. As pessoas que ficam muito presas ao passado, elas não entenderam isso ainda. Elas ficam presas ao passado porque elas se apegam àquilo que já deveria ter deixado ir. E da mesma forma, as pessoas que se apegam ao futuro, sendo que ele nem existe ainda, nem começou a ser construído, elas se apegam a uma expectativa de futuro. Elas até confundem isso com fé. Porque elas ficam esperando por algo que elas não podem ver, que é o futuro. Só que não funciona desse jeito.
O foco sempre é o aqui e agora, né? O amanhã, ele é resultado do que vivemos hoje. Então, tanto o passado quanto o futuro, né? Nós não devemos nos apegar ao que já foi e também não temos que nos apegar àquilo que ainda nem existe. E muitas vezes é nessa parte que a ilusão acontece. Nós criamos até mesmo sofrimentos com antecipação de coisas que ainda nem vão vir, ou talvez nem venham. Isso faz parte também do perdão, porque o perdão, assim como a mente, ele é espontâneo. É como um bom exemplo é o hábito. Quando você tem um hábito não é um padrão. Um hábito é um reflexo de uma compreensão além ou nenhuma compreensão. Se não há nenhuma compreensão, não existe um hábito, existe um vício. Há vícios confundidos com hábitos. Os vícios são padrões. Os hábitos são reflexo de uma compreensão. Quando você compreende o perdão, se torna fácil perdoar no sentido de não é que você é o rei e a rainha da resiliência e da compreensão absoluta, não. Você sabe quem você é. E a compreensão é tamanha que perdoar fica fácil. Se há dificuldade de perdoar, há um animal vaidoso e orgulhoso que se fecha em todos os sentidos para tudo que é bom que se manifesta através do perdão. E o que se manifesta é para si mesmo. O perdão é uma das virtudes, né? Se você não consegue compreender os frutos do espírito, os frutos da carne, como você vai manifestar virtudes? E tudo isso não está ao nosso redor, está no mergulho interno, né? Eu vi muito ao longo da vida, principalmente nos meus estudos de comportamento virtual, como as pessoas expressam e até citam a incapacidade de perdoar determinadas coisas. Parece que elas estão espumando pela boca. Dá para perceber a ira, a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor. Tudo isso quem produz é o animal. E quando a Shimada diz a essência na dominância, eu não estou dizendo que a essência coloca uma rédea no animal e passa a dar ordem para ele. Não. Estou falando de eixo de equilíbrio. Porque o animal, ele é ególatra, ele é individualista, ele só pensa em si. E ele quer as satisfações imediatas. Toda satisfação imediata é convertida em vício ou autodestruição e as duas coisas andam juntas. Mas quando a essência está na dominância, ela cuida do animal, porque é ela que tem a consciência, sabe do quê? Daquilo que eu estou repetindo constantemente. A colaboração mútua. A reintegração. A reintegração começa primeiro entre o animal e a essência.
quando eles passam a fazer um trabalho de colaboração mútua, a essência cuida do animal, o animal passa a ter consciência de que é o veículo da essência. E isso vai se tornando uma relação recíproca em espontaneidade, sabe? É impossível não falar da incapacidade de perdoar sem falar do animal e da essência. Há anos, há séculos, conforme as descobertas surgem, as mesmas coisas são faladas, né? Tá até clichê os discursos por aí do que é o perdão e a incapacidade de perdoar. Eu tô indo direto ao ponto. A escrita aqui do canal, ela aprendeu a perdoar. E com certeza ela ouve muitas pessoas criticando a postura dela e chamando até ela de trouxa por perdoar. Não é não. Não é mesmo. É um nível dentro da evolução do indivíduo que não é comum de ver. E por mais, olha, desculpa, cadê minha água? Por mais que eu tenha visto, eu sempre vou ficar assim. Toda pessoa que esbraveja, que não perdoa mesmo, ela deixa explícito a vaidade e o orgulho do animal no próprio discurso. O tom de voz, as palavras que usa, a postura denunciam. Toda pessoa que assume, eu não vou perdoar. A pessoa me fez de idiota, olha o que ela fez comigo, que não sei o quê. Exala por todos os poros. Tudo relacionado à ira, a ódio, a raiva, a rancor, a mágoa. Consequentemente, essa pessoa ficará doente em algum momento da vida. Lamentavelmente. Porque isso é uma afirmação, ela afirma, reafirma constantemente em cima da mesma coisa. Não perdoo, não perdoo. Toda vez que ela diz não perdoo, ela está enraizando todos esses sentimentos negativos. Tudo isso adoece. Não apenas o espírito. Não se esqueçam, é tudo de dentro para fora, né? É interessante, assim, quando a pessoa me pede um tema, eu fico na dispensação da graça, né? Quando for a hora de falar, eu receber a ordem, eu falo. Faz o quê? Mais de uma semana que a minha querida fez esse pedido. Eu fiz uma oração, entreguei para a espiritualidade e eu fiquei esperando. Quando foi agora no final da tarde, eu recebi a ordem para falar sobre esse assunto. E a parte estranha disso é que de manhã eu estava revendo uma situação que eu vivi há alguns anos atrás. Vocês acreditam que ainda minha ficha não caiu que a minha irmã faleceu? Essa noite eu não dormi. Por quê? Porque eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu estava querendo, não é entender,
também não é aceitar, porque não é que eu não aceito. Talvez seja compreender. Como assim a minha irmã morreu? A minha irmã, aquela energia intensa, aquela pessoa que não deixava ninguém quieto, que sempre tinha a palavra certa para dar para todo mundo, que se tivesse que entrar numa briga por causa de alguém, ela entrava, que falava tudo o que pensava, que sempre estava preocupada com todo mundo, que sempre estava presente. Como assim? Ela não está mais aqui. A minha mente não consegue processar isso. Talvez porque eu tenha plena consciência que o animal, o corpo da minha irmã morreu. Ela não. Por sinal, ela está muito bem. Mas este animal, ele fica querendo compreender o que aconteceu com outro animal, que era do mesmo sangue, com a mesma genética, entende? É que nem a família, é que nem um bando, o animal num bando. A tua família é teu bando, você gostando dela ou não. Tudo que você tem que aprender para conviver, para viver, para trafegar na sociedade é dentro de casa mesmo, com a sua família. Os seus pais são os seus primeiros mestres, para bem ou para mal. Ou você vai aprender com eles a como não ser como eles, ou como ser como eles, ou melhor que eles, melhor entre aspas, que ninguém é melhor que ninguém. Ir além de onde eles foram. É isso. E aí eu fiquei me autoanalisando para ver, será que a depressão está querendo dar sinal de vida? Será que eu tô com ansiedade? O que será que é isso? Por que eu não tô conseguindo me desconectar desse esforço que eu tô fazendo em compreender que a minha irmã não está mais aqui? Eu quero entender por que eu estou tendo essa dificuldade, entende? E aí eu não dormi, acordei, tirei um cochilo, estava amanhecendo o dia, acordei e aí me veio na cabeça tudo que eu passei há 3 anos atrás. Acho que é 3 anos, vai fazer 4 anos, não sei. Ontem, o meu filho mais novo estava muito mal de saúde. Ele estava com sintomas da presença de inflamação no organismo, né? E, consequentemente, a garganta dele inflamou. Ele está com vários sintomas que não estão associados à inflamação de garganta. E aí, ele precisava ir no médico. As mães, elas sempre sabem como tratar em casa mesmo uma inflamação de garganta, um resfriado, uma gripe, né? No caso dele, ele tinha sintomas que não estavam relacionados à dor de garganta. Então eu estava implorando para ele ir no médico. Eu estava muito agoniada, muito preocupada, porque é meu filho, né? Quando chegou a tarde, eu estava tão angustiada que eu comecei a ficar revoltada também, porque eu não posso ir ver meu filho e cuidar dele no momento desse. E o pai dele não vai fazer isso. A tua primeira médica, a tua primeira enfermeira vai ser a sua mamãe, né? Parece que os homens não têm muito essa vocação nata com a cria.
Eu queria ir cuidar do meu filho. Meu filho precisava de medicação, precisava de alguém vigiando ele, precisava alimentar ele com a alimentação adequada para o que ele estava passando. E eu não podia fazer isso porque eu sou proibida de ir lá. A casa que eu ajudei a conseguir, que eu fazia manutenção, eu mesma fazia manutenção na casa. Eu é que cuidava da casa. Eu não criei apenas meus filhos, né? Não fui apenas mãe em tempo integral. Eu fazia a manutenção da casa, eu cuidava dos pets, eu cuidava do quintal, do jardim, tudo era eu. Eu perdi o direito da casa. A casa que estava também no meu nome. Perdi o direito de outras coisas que eu tinha direito. Eu não viro e diz, a nossa justiça. Todo mundo sabe que a corrupção está para todo lado. Todo mundo sabe como a justiça funciona em determinados casos, né? Hoje a Shimada vive no que ela pode dizer um local insalubre, porque ela não teve opção. Embora que seja a casa que meus pais construíram, né? Meu pai, ele comprou esse terreno meses antes de eu nascer. Ficou tanto tempo abandonado. Desculpa. Ai, deu uma chuvinha rápida assim, boba, mas o ar tá seco, né? Eu sou sensível para essas coisas, tá? Eu vivia numa casa grande, bonita, bem cuidada. Eu sempre tive a preocupação que ela fosse arejada e tivesse muita iluminação natural, né? Criei meus filhos ali. Vivi quase, 28 anos de casamento ali. Eu perdi tudo. Tudo pelo que eu lutei, tudo pelo que eu me dediquei. Eu não tive direito a nada. Eu só não saí com uma mão na frente e outra atrás porque eu pude trazer minhas roupas e os móveis que, na verdade, são o resto dos outros. De vó, de bisavó, de mãe, de pai, de irmão, de irmã. Só o meu fogão e minha máquina de lavar que ele me deu, não sei porquê. Depois que se separou de mim. Primeiro ele se separou, ele me deixou. Depois eu dei entrada no divórcio, porque eu não tinha condições, né? Às vezes eu fico olhando tudo, na idade que eu tô, vou fazer 55 anos, eu penso, eu dei toda a minha energia naqueles anos todos. Eu não tenho como recomeçar de novo. A coisa foi tão feia para mim, legalmente. Eu fui acusada de mentir para a justiça. Essa acusação era, na verdade, uma mentira. Eu tive que provar que isso era mentira. E essa mentira favoreceu a outra parte. Eu acabei tendo apenas 2 anos de pensão alimentícia que eu tive que usar pagando aluguel, porque eu tive que sair lá correndo. Sabe por quê? Porque se eu não saísse logo, já tinha uma ameaça de cobrança de aluguel pelo tempo que eu morei lá enquanto estava separada. Não basta o resultado. Houve ameaças, houve uma tentativa de continuar esse massacre. Eu fiquei numa situação igual a mãe do ex.
A minha ex-sogra, ela não podia entrar na casa. A minha sogra e meu sogro moraram naquela casa também. Ela perdeu a guarda dos filhos. Ela perdeu o direito da casa. E ela não podia ir ver os filhos dela. Ela tinha que ver os filhos dela pelo portão. Eu nem isso. E eu nem fiz a mesma coisa que ela. Eu simplesmente me divorciei porque ou eu enlouquecia ou eu ia fazer uma besteira, porque eu não aguentava mais. Eu tava ficando louca já. Para minha segurança, eu divorciei, porque não tinha mais condições de continuar. Várias histórias foram inventadas, inclusive para esse meu filho mais novo. Até traição. Eu traí com dinheiro alheio. As histórias sempre mudam, né? A última é essa, eu traí. E aí, o que eu faço? O perdão não é uma ação. Eu não tenho que chegar na outra pessoa e falar, eu te perdoo apesar de tudo. O outro, ele não tem que chegar até mim e me pedir perdão ao reconhecer, se é que isso possa acontecer algum dia, ao reconhecer toda a pilantragem que ele fez comigo. O perdão é um estado de espírito que manifesta uma virtude. O perdão é um estado interno que se reflete fora. Às vezes meus filhos perdem a paciência com o pai porque ele é uma pessoa difícil, mas quem não é, né? O que eu tenho para falar sobre ele como marido é uma coisa, mas ele é pai dos meus filhos. Meus filhos precisam honrar o pai deles, independente do que pode-se dizer ele fez com a mãe. Eles não têm que tomar partido nessa situação, entende? Casamento é uma coisa, maternidade é outra. Eu pergunto se ele tá bem. Quando eles falam sobre ele alguma coisa, tem alguma queixa, eu conto alguma novidade, eu procuro não tirar o foco do fato de que é o pai deles. Um exemplo, ele esteve no velório e no enterro da minha irmã. Eu não ignorei a presença dele, passei direto. Eu fui cumprimentar e eu dei um abraço nele. Ele me ignora, ele corre de mim, me evita que nem o diabo foge da cruz. Mas isso é ele, eu sou eu. Eu não acredito em acaso. Eu me preocupo ainda. Eu faço minhas orações. Papai, visita o bonito lá, abençoa, protege. Não mudou nada. Óbvio, né, que quando os resultados dos processos legais começaram a chegar, eu fiquei assim, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu, né? Como que uma mulher que vive quase 28 anos com uma pessoa que tem filhos com ela, que cria os filhos com ela, que constrói uma vida junto, termina desse jeito a ponto de não poder cuidar do próprio filho que está doente? É diferente, por exemplo,
do pai do meu filho mais velho. O meu filho mais velho não é do meu casamento, né? Embora meu ex-marido tenha me ajudado a criar meu filho mais velho. Mas todo mundo sempre conviveu muito bem, porque é outro nível aqui, né? Então, o pai do meu filho mais velho, nós somos amigos até hoje. Não se mistura as coisas, né? Quando eu fiquei grávida, a conversa que nós tivemos é: casamento não tem nada a ver com maternidade e paternidade. Vamos ser os melhores pais que nosso filho pode ter. Você continua sendo o espírito livre que você é, vivendo a sua vida do seu jeito, e eu também. Simples assim. E até hoje, nós temos uma consideração mútua, uma amizade verdadeira. E isso foi ótimo para o nosso filho. A gente nem chegou a namorar direito. Nós temos esse tipo de relação. Outro nível. A pessoa com quem eu vivi tantos anos que eu achava que eu conhecia me golpeou várias vezes, não só pelas costas. Me deu uma rasteira e ainda gritou para os vizinhos ouvir: eu ainda vou te ver jogada numa sarjeta. Por que eu vou ter raiva, ódio, mágoa, rancor dessa pessoa? Sou eu que tenho que sentir essas coisas? Eu não fiz nada contra a pessoa. Ela fez contra mim. Estão entendendo? É que nem a advogada do divórcio uma vez falou assim: você não tem nada de prova que a gente possa usar contra ele? Eu falei: não, não tem. Você sabe por que a Shimada, ela perdeu tudo nesses processos relacionados a divórcio? Porque ela falou a verdade. Simples assim. Enquanto ele estava mentindo na justiça, eu me recusei a criar prova falsa, a dizer qualquer mentira. Eu apenas queria o divórcio, que era meu de direito, porque supostamente a lei garante isso, principalmente para mulheres que ficaram anos como dolar cuidando de filhos, né? Não, isso está na lei, mas não chegou em mim, não. E aí, eu vou odiar a pessoa pro resto da vida? Porque ela despertou em algum momento a sensação de que eu perdi anos da minha vida? Não perdi nada. E o que eu aprendi? O aprendizado é que dá sentido à vida. O aprendizado é que faz a gente continuar, apesar dos pesares. Cada um dá o que tem. Independente dos motivos da pessoa ter feito tudo isso, ela reagiu à situação da forma como reagiu. Eu não tenho que fazer igual. Não é porque uma pessoa me acusa, não é porque uma pessoa me ofende, não é porque uma pessoa faz o que faz contra mim que eu tenho que fazer da mesma forma. Eu não tenho que ser recíproca nisso. Isso é perdão. É não devolver na mesma moeda. É não se colocar no mesmo nível da outra pessoa que te faz mal. É não dar a ela aquilo que ela tem para dar. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu já senti ódio, mágoa, rancor, essas coisas por pessoas, inclusive até pela minha mãe na adolescência. A relação com a minha mãe era difícil, a minha mãe tinha algum problema comigo relacionado a meu pai e a minha irmã mais nova, né? Em algum momento, lá na adolescência ainda, eu comecei a perceber
esses sentimentos dentro de mim. Poxa, é minha mãe. Por que que eu sinto essas coisas pela minha mãe? Tudo isso que eu vivi entrou nos meus estudos. Eu apliquei meu conhecimento na minha própria vida. Eu quis saber por que que eu sinto essas coisas ruins pela minha mãe. Sabe? Sabe por quê? Minha mãe me maltratava pra caramba e eu não tô fazendo drama, não. Depois dos meus 5, 6 anos, depois dos 6, 7 anos, começou uma coisa de ficar apanhando de graça. Todo dia eu levava uma surra, mas era uma surra daquelas. O que a mão dela alcançasse, ela usava para me bater. Eu virei o saco de pancada. Ela descarregava em mim as frustrações dela. E sim, ela estava muito frustrada com tudo. Tudo estava dando errado. O início da minha análise para compreender por que eu sinto isso por minha mãe, por que minha mãe me trata assim, começou na adolescência. E sabe quando que eu concluí? Eu estava grávida do meu filho mais novo. Demorou todos esses anos. Sabe por quê? Porque existe uma pedra de tropeço que nos limita bastante, chamada ego. Orgulho, vaidade. O orgulho não me deixava enxergar a ponto de compreender as atitudes da minha mãe. Minha mãe fazia o que fazia comigo, mas eu não era capaz de fazer a mesma coisa com ela. Tanto é que antes de morrer ela ficou 3 meses comigo. Eu tive a oportunidade de fazer em 3 meses o que eu quis fazer a vida inteira, cuidar dela. A ponto dela virar certa noite para mim, né? Quando a minha mãe foi para minha casa, os médicos deram alta para ela morrer em casa, né? Não deu certo. Ela começou a se recuperar em casa, ela começou a melhorar. E eu era muito dedicada no cuidado com ela. De madrugada, ela precisava ir no banheiro e ela não conseguia sentar sozinha, andar sozinha. Ela estava muito debilitada, muitas quimioterapias, né? Eu levava ela para o banheiro, sentava ela no sanitário, eu ficava esperando, conversava com ela. Às vezes eu estava sonolenta, mas eu me comunicava com ela para que ela pudesse ver que eu estava fazendo aquilo de boa vontade, que ela não estava me incomodando, porque ela tinha essa preocupação, né? E certa noite ela disse: eu não conhecia você, me perdoa. Perdoa tudo que eu fiz contra você. Você podia se vingar e me devolver tudo que você me fez e eu ia compreender, porque eu sei o que eu fiz. Sabe o que eu disse para ela? Nunca mais pede perdão. Nada é por acaso. Se você não tivesse me criado como você me criou, independente dos seus métodos, eu não seria a pessoa que eu sou. Simples assim. Nada é acaso. Às vezes nós vivemos uma situação ruim, né? A gente não consegue compreender o sentido de passar por aquilo. Que propósito? Como pode ter propósito nisso? Como pode ter propósito ter perdido tudo que eu tinha? Só depois, only time, só o tempo, o Senhor da razão é que esclarece tudo. Se a gente deixar claro, né? Porque o orgulho. Eu tive a dádiva de esclarecer tudo com a minha mãe, colocar os pingos nos is. E quando ela partiu,
Ela partiu em paz e eu fiquei em paz. O ex, eu não consigo desejar nada ruim para ele. Eu poderia, ainda mais com certas capacidades, né? Poderia amaldiçoar ele, praguejar e declarar, desculpa, que você tenha em determinada quantidade tudo que você fez eu sentir, tudo que você viva, tudo que você me fez viver, que você passe por tudo que eu passei. Não é? Não, não consigo. Cada um dá o que tem. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é colocar o pingo nos is com o outro. Perdoar não é declarar: eu te perdoo. Me perdoa? Não. É aqui dentro. É o que você sente pelo outro, apesar de tudo que o outro fez. Isso é perdão. Os outros vão te chamar de trouxa? Não. É que nem, por exemplo, todo mundo acha esquisito. O exemplo foi no velório, no casamento do meu filho do meio. Nós não entramos, quer dizer, não saímos juntos da cerimônia, né? Eu entrei com meu filho, na saída eu deveria sair com o pai do meu filho, né? Não, por quê? Ele não me suporta. Por quê? Acho que é porque eu não quis ficar com ele. Qual a explicação, né? Ele não consegue deixar o orgulho dele de lado e ser uma pessoa madura, evoluída, né? Nem pelo filho. Eu simplesmente reagi de acordo com o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Perdão. Não tem mágoa, não tem rancor, não tem péssimas lembranças. Ai, aquilo que você me fez. Não tem nada disso. Quanto mais o tempo passa, mais a gente esquece, porque vai ficando no mar do esquecimento. Foi o maior problema para tirar foto. Os pais da noiva estavam preocupados com a proximidade e ele ter algum tipo de atitude agressiva comigo. Sabe o que eu fiz? Nossa, estava dando um trabalho tirar foto com os noivos. Eu simplesmente cheguei e falei: vamos acabar com isso logo? Segurei no braço dele, sorri, tipo, é os pais do noivo. Simples assim. Para que fazer novela com a vida? Eu amei ver toda a minha família ali, junto com ele. Ele interagindo com todo mundo. Ótimo, isso é perfeito. Não estava falando uma palavra comigo. Mas e daí? Eu estava em paz. No velório da minha irmã, a mesma coisa. Eu não fiz um barraco. Seu isso e aquilo, o que você está fazendo no velório da minha irmã? A minha irmã amava ele como se fosse irmão dele. Eu respeitei isso. Também respeitei o fato que ele é pai dos meus filhos. Também respeitei o fato que eu tive uma história com ele, boa ou ruim, eu tive uma história. A minha história, ela ganhou muito nesses quase 28 anos. Tudo isso é perdão. Como é que faz para perdoar, Shimada? Tira a dominância do animal. Você tá vendo o sinal do teu orgulho? E eu não estou falando para você reprimir o teu orgulho. Não, eu nem sei se isso é possível, porque o orgulho é produzido naturalmente pelo animal.
o animal bípede humano, né? Os animais não têm este orgulho. O ser humano gera o que é mal, o mal, entende? A essência gera o bem, o que é bom. O perdão vem lá das tuas profundezas, onde está a essência. O orgulho, ele está na tua superfície. É resultado de um processamento do cérebro. O ego e o superego estão na massa encefálica, no funcionamento da massa do cérebro. A mente é outra coisa. Entendeu? Por isso que eu fico falando animal bípede. Ego, superego é o cérebro animal. A mente é outra coisa. Está lá na mesma área? Tá, mas é outra coisa. Perdoa, simplesmente. Não, da boca pra fora não. Não, você não tem que esquecer nada. Nem que demore anos para você compreender o que é o perdão. Começa. Se você não estiver na jornada de autoconhecimento, você vai entrar em alguma outra jornada na tua vida. A vida nos guia para essas coisas, esses caminhos. Todos eles fazem parte do autoconhecimento. Você pode não aprender muita coisa, mas a bagagem de conhecimento fica mais pesada quando você sai desse mundo. Tá bom? Então tá. Desculpa, passei de 1 hora. Isso que dá falar da minha vida, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Espero que eu tenha esclarecido, viu? Escrita querida. Você está de parabéns. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.